Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morreremos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram a sua veste e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouvirem que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é longanimeno e grande e beneficência, e que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, então, certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhais para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim? Diz eles: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta.
de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nur. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, a vossos cadáveres cairá nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia apresentando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandará a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aquele mesmo homem que infamara a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas José, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando até Ormar. Amém.